Bom dia, meninos e meninas. Vamos hoje iniciar o nosso estudo sobre pré-modernismo. A gente tinha falado alguma coisa a respeito disso, que seria, nós começaríamos o caderno 3 por aí, né? Então hoje nós vamos iniciar o nosso estudo. Para isso eu vou compartilhar a tela aqui com vocês e a gente vai começar esse trabalho, tá? Então vamos lá. Isso. Então, nós vamos estudar o pré-modernismo no Brasil. Como eu já havia dito a vocês antes, lá em Portugal nós saímos daqueles 4 movimentos finis-seculares, lembram? Realismo, naturalismo, parnasianismo e simbolismo, e entramos direto no modernismo. Mas no Brasil não. No Brasil nós temos um período de transição, aqui nós vamos chamar de pré-modernismo. O período desse pré-modernismo, ele vai de 1902 a 1922. Então, repare que é um período curto, né, que caracteriza mesmo essa ideia de transição. Tá? O que é que foi o pré-modernismo? Então, primeira coisa importante, não é um movimento literário. Não é um movimento literário. Quando nós temos movimentos literários, o próprio nome do movimento já aponta para o que o movimento é. Então, por exemplo, quando nós falamos de, sei lá, realismo, não é? Você não precisa ser assim alguém que entenda muito de literatura para já imaginar que é um período muito mais voltado para o objetivo, para aquilo que é concreto, não é? Enfim, tem a ver com uma abordagem mais social. Do mesmo modo que quando nós temos romantismo, também se aponta para uma postura mais idealizada, mais própria de um movimento como esse. Agora, esse período nós chamamos apenas de pré-modernismo, ou seja, um período que antecipa o modernismo. Nessa transição, o que os exames costumam cobrar bastante é o que esse movimento, o que esse momento, vamos colocar assim, né, de pré-modernismo, o que ele tem de pré e o que ele tem de moderno. Né? Então, para ele ser chamado assim, deve haver coisas que ainda lembram movimentos anteriores, né? E deve haver algo novo. E o que ele tem de pré é justamente o código. Esse é o ponto. Né? Em breve nós vamos estudar modernismo e vocês vão ver que o que chama a atenção do modernismo é uma revolução linguística. Né? É uma revolução da maneira mesmo de ler o mundo, né? Em termos de linguagem. Agora, o pré-modernismo, ele não consegue ultrapassar essa barreira da linguagem. Então, quando nós lemos livros como Triste Fim de Policarpo Quaresma, quando lemos livros como Os Sertões, nós não vamos perceber nele nada de novo em relação à linguagem, mas sim uma linguagem que lembra movimentos anteriores. E de modernismo, o que ele tem é o conteúdo. Esse é o ponto. Né? Veja que eu coloquei aqui crítica social aberta. Nós estamos acostumados a ver movimentos que trazem crítica social. O realismo faz isso, o naturalismo faz isso, mas vocês devem se lembrar que dentro do naturalismo, por exemplo, nós temos romances de tese. Então existe uma ideia que o autor quer provar e ele vai usar as personagens, vai usar os fatos com os quais ele trabalha como argumentos para provar essa ideia. Né? Isso significa que a obra realista, uma obra naturalista principalmente, é uma obra fechada. Ela traz uma tese e leva você a observar aquilo que o autor deseja que você observe. Agora, quando nós falamos de crítica social aberta, é aquele romance que tem cara de não ter fim. Né? Ele joga ali a situação e ele espera que você chegue a uma conclusão. Então, a conclusão é sua, né? Ela não é uma conclusão que já é dada pronta pelo autor. Certo? Então, fica algo ali em aberto para que você possa pensar. Então, exige a participação direta do leitor. Isso vai ser muito comum em obras modernas. Por exemplo, quando nós lemos um livro como Vidas Secas, de Graciliano Ramos, né, o livro vai se encerrar com a família do Fabiano, por exemplo, fugindo da seca, exatamente como no começo. Agora, se eles vão chegar aonde eles querem, por exemplo, se as coisas vão dar certo, se as crianças vão estudar, assim como a mãe esperava, né? Olha, isso fica em aberto. A gente não tem como saber. O autor não nos diz, porque simplesmente não interessa. Quando você lê um romance como São Bernardo, o Paulo Honório, que é o narrador, ele diz basicamente o seguinte: olha, agora eu vou parar de escrever
porque eu estou cansado, amanhã eu continuo. Então, essa coisa da obra que não se considera mais uma obra fechada, mas uma obra que é o reflexo de um momento, de uma discussão, e o resto, o leitor precisa participar dessa interpretação, não é? Isso é coisa da literatura moderna que nós já vamos encontrar aqui, conforme nós vamos estudando os autores desse período, tá? Então, o que é, então, esse período, em termos de código, não é? Eu falei para vocês que o código ainda é conservador. O que isso significa? Significa que nós temos uma mistura de movimentos literários aí. Então, por exemplo, quando nós estudamos os sertões, nós vemos que uma das coisas que chama a atenção é que ele usa o que a gente chama hoje de barroco científico, por exemplo. Quando nós lemos algo como o Sítio do Pica-Pau Amarelo, de Monteiro Lobato, né, nós vemos no sítio uma espécie de vila da utopia. E nós vemos as pessoas participando daquele mundo que é um mundo à parte, tão à parte quanto os românticos, né? Canaã de Graça Aranha, por exemplo, traz elementos simbolistas. Então existe uma mistura, sim, de tendências, de estilos, de visões, não é? Obviamente, com esse estilo, a visão de época também muitas vezes vai aparecer. Então existe esse conteúdo que tem essa crítica social aberta, mas coisas dos movimentos anteriores vão ser trazidas. É como se fosse um momento de revisão, sabiam? É como se fosse possível aos escritores desse período, e acaba sendo possível, resgatar, né, coisas importantes ou estilos importantes que já aconteceram e fazer uma avaliação disso, para ver o que fica e o que vai, né? Daí nós dizemos que essa época acaba sendo uma época, em termos de período, uma época que é eclética, tá? Então, sintetizando, o que nós vamos ter em termos de características desse período? É um período de transição que vai trazer misturas de movimentos anteriores. Muita coisa no final do século XIX vai aparecer, mas coisas de movimentos anteriores também vão aparecer. Essas novas formas buscadas, elas acontecem principalmente em relação ao conteúdo, que vai buscar uma redescoberta crítica do Brasil, que nós já vamos ver hoje na obra Os Sertões, de Euclides da Cunha. Então, não é só um resgate do passado como ele é, mas é um resgate questionador desse passado. E isso é extremamente importante. É isso que aproxima escritores desse período já do período moderno. E nós vamos iniciar com Euclides da Cunha e a obra Os Sertões, né? Vejam bem, Euclides da Cunha, em 1902, publica Os Sertões. Canaã, em 1902, vai ser publicado por Graça Aranha. Então, são essas duas obras importantes que vão marcar o início desse período de transição chamado de pré-modernismo. Euclides da Cunha é autor de algumas obras importantes, como Os Sertões, Contrastes e Confrontos e A Margem da História. Todas elas extremamente críticas, mas o nosso foco principal da aula de hoje é justamente Os Sertões. Na época em que aconteceu o confronto de Canudos, então é desse fato histórico que ele vai partir, o Euclides da Cunha já escrevia artigos que eram publicados no jornal Estado de São Paulo. E aí, o Estado de São Paulo, na época não chamava o Estado de São Paulo, né? Chamava-se a Província de São Paulo. E depois se tornou o jornal Estado de São Paulo, o Estadão, que a gente chama, como a gente chama hoje, né? E na época, esse jornal, não é, convidou Euclides da Cunha para ser uma espécie de correspondente de guerra, não é, lá no fronte de Canudos. E ele foi até lá e viu a coisa acontecer. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês. Uma coisa é quando o escritor pesquisa a respeito de um assunto histórico, por exemplo, e escreve sobre ele. Algo que é válido, não é? Enfim, a gente não questiona isso. A própria Cecília Meirelles vai fazer isso posteriormente numa obra chamada O Romanceiro da Inconfidência. Mas essa obra tem um diferencial. Os Sertões tem um diferencial.
Euclides da Cunha estava lá. Não perca isso de vista. Ele viu as coisas acontecerem. Aliás, mais do que isso, ele viu como as coisas acontecerem. Isso explica porque em vários momentos da obra, aquilo que ele presenciou é descrito com paixão, por exemplo, né? É descrito com envolvimento emocional, porque ele viu coisas que o deixaram indignado, né? Ele viu coisas que fizeram com que ele verbalizasse a respeito daquilo, ou seja, dissesse aquilo que ele pensou. Então, de verdade, ele estava lá, né? Ele estava lá. E isso vai fazer toda a diferença na hora que analisamos uma obra como essa, tá? Veja só esse fragmento para vocês terem uma ideia do que é essa paixão, não é? Do que é esse envolvimento emocional quando Euclides da Cunha escreve Os Sertões. Quem volta da região assustadora de onde eu venho, revendo ainda na mente muitas cenas do drama comovente, da guerra despiedada e aterradora. Então, há uma série de termos aqui, né, que acabam mostrando um Euclides da Cunha envolvido emocionalmente com o que ele está falando. Ele fala em comovente, ele fala despiedada, ele fala em aterradora, ele fala em região assustadora. Então, isso mostra que, apesar da obra ter muito de científico, não é? A obra ter muito de histórico, nós vamos ter um escritor que não se exime de colocar aquilo que ele sentiu quando viu tudo isso, né? E não dá para não respeitar uma coisa dessas. Depois que ele mandou todos esses artigos como correspondente de guerra para o Estadão, né? E quando a guerra de Canudos acabou, ele resolveu reunir tudo isso, né? E a partir daí escreveu Os Sertões. Então, a obra Os Sertões é um misto de coisas, né? Existe nela o aspecto histórico, existe todo o estudo geográfico, tá certo? Biológico do que havia naquela região, antropológico, sociológico, não é? E Euclides da Cunha fez uma obra que realmente verifica esse fato histórico, a Guerra de Canudos, que ele vai chamar de grande tragédia nacional, em todos os seus aspectos. De que maneira isso atingiu quem morava lá e de que maneira e por que pessoas que moravam nessa região foram envolvidas, né, por Antônio Conselheiro e participaram de toda essa situação que vai levar ao conflito de Canudos. Então, é uma obra que, apesar desse aspecto pessoal que eu disse a vocês no início, que aparece, né, existe muito também de toda essa parte científica que será abordada também. Algo importante antes da gente começar a falar da obra em si, né? A linguagem da obra. Essa obra traz uma linguagem que a gente chama hoje, em literatura, de barroco científico. E o que ele vai resgatar do barroco? A questão das contradições mesmo, as antíteses e os paradoxos. Por exemplo, o sertanejo, aquele que ele diz que é antes de tudo um forte, ele é caracterizado como Hércules Quasímodo, por exemplo, né? Hércules é referência à força. Veja, o sertanejo não é visto por Euclides da Cunha como um homem fisicamente forte, mas é um homem que conhece muito bem a região, certo? Ele é um homem que é um bom estrategista e é um homem que não baixa a cabeça. Então, quando aquelas tropas enviadas pelo governo chegam a Canudos e entram em confronto com os moradores daquele arraial, os moradores de lá eles não vão se esconder debaixo da cama, né? Eles não vão fugir daquilo, mas eles vão enfrentar, mesmo que muitas vezes eles percebessem que estavam em menor número. Tudo bem, eles estavam em menor número, eles tinham menos armas, né? Mas eles conheciam aquele terreno e conheciam aquela região como ninguém. E isso dava a eles essa vantagem, né? que fez com que eles em alguns confrontos, saíssem vencedores, mesmo que isso não tivesse acontecido no confronto final. Ao mesmo tempo que ele é chamado de Hércules, ele também é chamado de Quasímodo, não é? Quasímodo é o nome do corcunda de Notre Dame. Então, chamar o sertanejo de Quasímodo, não é? É fazer referência justamente à fraqueza desse sertanejo. Então, veja que agora não é uma referência à força, não é? Mas é uma referência à fraqueza. E a fraqueza porque fisicamente ele é fraco.
Ele é fraco porque ele não tem armamentos, não é? E também não tem força física suficiente para enfrentar os representantes do exército, não é? Mas não é só isso. Aí existe um lado do Euclides da Cunha que não é muito simpático, não é? O sertanejo é mestiço, certo? E o Euclides da Cunha, seguindo algumas teorias que eram vigentes na sua época, ele coloca que o indivíduo que é mestiço é mais fraco. É como se ele não tivesse, por exemplo, nem a força intelectual do branco, nem a força física do negro. Repare que esse princípio já é preconceituoso por natureza, certo? Quando nós falamos em força intelectual do branco, nós estamos partindo do princípio de que só o branco é que tem essa força. E a gente sabe que uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra, né? A inteligência de um indivíduo não está ligada à sua etnia. E também não é verdadeiro que o indivíduo negro sempre é forte fisicamente. Mas o fato o sertanejo é colocado, sim, como inferior por Euclides da Cunha, por ser um mestiço. Veja, lembrem-se de que eu já disse a vocês algumas vezes que nem todo mundo tem vocação para Castro Alves, certo? Então, quando se pega um poeta como Castro Alves, que tem uma visão que vai além do seu tempo, gente, é uma visão do Castro Alves, né? Não é todo mundo que consegue fazer isso. Então, eu não estou justificando a postura do Euclides da Cunha, mas estou explicando a postura do Euclides da Cunha. Ao colocar as coisas dessa maneira, tão pouco correta, de acordo com os princípios que nós temos hoje, isso tem a ver com o fato de que também muitos cientistas, sociólogos, isso com muitas aspas, né? Não vou esquecer, na época reforçavam esse conceito. E o Euclides da Cunha vai absorver esse conceito, né, e vai colocar dentro da obra. Então, o barroco científico vai acontecer quando há essas contradições, esses paradoxos, mas que têm fundamento na realidade que o autor está vivendo e no fato que ele está contando. Tá? Muito bem, a visão que vai aparecer na obra Os Sertões é uma visão determinista, certo? Ela é uma visão determinista. E existem motivos para isso. Uma delas, por exemplo, é o determinismo geográfico. Esse homem que, como eu coloquei aqui para vocês, ele é fruto do meio natural, não é só por conta da seca, não é só por conta do fato dele estar diante de uma natureza que muitas vezes é hostil com ele, ausência de chuva e às vezes excesso de chuva, não é? Enfim, aquela situação que deixa o indivíduo muitas vezes pouco confortável diante daquilo que ele está e com dificuldade de vencer aquele meio. Mas tem a ver com aquilo que Euclides da Cunha vai chamar de insulamento. Ele usa esse termo, né, para fazer referência ao isolamento desse sertanejo. Gente, a informação não chega até lá. As benfeitorias não chegam até lá. Tudo bem, o Brasil deixou de ser império para ser república, tá? O que o sertanejo ganhou com isso? Então, em muitos momentos, fica claro que existe uma mudança de rótulo, sabe? Então, tá, deixamos de viver o império, agora vivemos a república. Na prática, o que isso nos trouxe de efetivamente algo positivo, tá? Essa visão determinista, ela não pega só a questão geográfica, mas também pega a questão étnica. É como eu disse a vocês agora há pouco, né? A miscigenação, os cruzamentos étnicos enfraquecem a espécie. E havia, repito, cientistas que defendiam isso, né? O sertanejo é de natureza híbrida mesmo, não é? E justamente por isso ele é mais fraco. Então, na visão do Euclides da Cunha, existe também um determinismo racial. Tá? Há uma mistura de gêneros, conforme eu já lhes disse, não é? E essa obra, reforçando, além do barroco científico, também um resgate do realismo-naturalismo, do determinismo do Taine. Lembra que, segundo Taine, o homem é fruto do meio, da raça e do momento, né? Veja que a obra Os Sertões é dividida em 3 partes: a terra, o homem, a luta. Ou seja, o meio,
a raça e o momento. Então, veja que os sertões exemplificam bem o que eu estava explicando para vocês. Por um lado, nós temos mesmo essa situação em que aparece essa linguagem que resgata o barroco. Mas nós também temos um resgate do realismo-naturalismo. Então, é o aspecto conservador da ópera, né? O aspecto do conteúdo, que vai ser inovador, é o que nós vamos mostrar agora, apresentando para vocês o que é cada uma dessas partes, né? O que acontece em cada uma dessas partes. Então, vamos começar com a primeira parte, que é a terra. Então, toda essa primeira parte é essa descrição desse meio geográfico que vai determinar o homem, conforme eu já lhes disse. Esse meio nunca é acolhedor para o homem do sertão, né? Muito pelo contrário, é um meio hostil, né? Com grandes dificuldades climáticas, né? Com grande dificuldade em relação à vegetação, ao cultivo e com grande dificuldade de acesso à informação, principalmente por meio da educação. Então, como eu disse, são três partes que vão reforçar essa ideia do determinismo. Então, isso aparece na descrição da primeira parte. A segunda parte, é justamente o homem, né? Então, esse homem que é mestiço, não é? Esse homem que é um Hércules Quasímodo. Veja só esse fragmento que reforça isso. De sorte que o mestiço, traço de união entre as raças, é quase sempre um desequilibrado, sem energia física dos ascendentes selvagens, sem atitude intelectual dos ancestrais superiores, né? Então, na linguagem de Euclides da Cunha, é o que eu coloquei para vocês há pouco. Então, a segunda parte vai trazer o determinismo étnico e reforça-se a ideia do isolamento. Olhe, meninos e meninas, todos vocês, com certeza, já leram sobre isso, né? Quando o Estado não faz a sua parte, né? Quando o social que deveria agir não age, a tendência é as pessoas buscarem as respostas no sobrenatural, né? O que vai fazer esses indivíduos que aqui moram ir atrás do primeiro Jesus Cristo que apareceu, que neste caso é Antônio Conselheiro, né? É o fato justamente do Estado não trazer a eles alternativas. Essa é a verdade. Não é à toa que esse Antônio Conselheiro, né, é descrito aqui por Euclides da Cunha com até uma aparência que lembra Jesus Cristo, né? Então, cabelos compridos, barba comprida, usa túnica e ainda faz profecias, no estilo de que o sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão. Olhem, pode ser que as pessoas não conhecessem, não entendessem o que efetivamente isso significa, mas uma coisa é certa, significa que as coisas serão diferentes. E diante de tanta pobreza, de tanta dificuldade, aquele que vai dizer a você, que vai dizer ao indivíduo que as coisas vão ser diferentes, vai ser ouvido. Pelo menos ele está apresentando ali uma alternativa, está apresentando ali uma possibilidade do indivíduo sobreviver. Então, nessa segunda parte, nós temos esse determinismo racial, mas nós também temos retratado essa ausência de informação, que vai fazer o indivíduo ir atrás. É importante observar isso. Ir atrás daquele que vai trazer uma esperança. Nesse caso, através da figura de Antônio Conselheiro. Tá? Então, o isolamento é que o coloca dessa maneira, né? Messiânico, indo atrás desse que aparece como o Messias, né? E acreditando nas possibilidades do sobrenatural. A luta é o resultado, né? Porque, na verdade, o que era o Arraial de Canudos? Então, aquilo vai se tornar uma comunidade, né? Que vai se isolar do resto, né? E vai buscar a sua sobrevivência a partir da sua própria produção, certo? Então, os indivíduos ali vão lutar juntos por uma comunidade sem que necessariamente eles baixem a cabeça para fazendeiros, né? Ou baixem a cabeça para aqueles que são os latifundiários, que são donos, né, de muitas terras e que poucas pessoas usufruem disso. É aquilo que ele vai chamar de Jerusalém de Taipa, né? Então, é um espaço pobre, tá certo? Mas é um espaço em que as pessoas vão buscar
a sobrevivência por si mesmas. Gente, vocês já imaginaram se a moda pega? Pensem bem, né? Se as pessoas começarem a achar que elas podem fazer isso, que elas efetivamente podem buscar a sobrevivência por si mesmas, sem depender de grandes fazendeiros ou latifundiários. Como é que esses grandes fazendeiros ou latifundiários vão viver sem essa mão de obra barata? Pensem bem. Então, o que vai acontecer? A Guerra de Canudos, ela vai se tornar um resultado disso. Vai se tornar uma reação a tudo isso. Então, as primeiras tropas que são mandadas pelo exército ainda são vencidas pelos sertanejos, né? Porque é o que eu disse a vocês, eles podem não ter muitas armas, mas eles conhecem bem a região. Mas quando se manda aquela terceira tropa, que tem muito mais gente, muito mais armas, não é? Do que as pessoas que estão lá, é um verdadeiro massacre. Ele até mostra uma situação de uma família que se isola dentro da igreja, achando que, como está na casa de Deus, né? Enfim, nada vai acontecer, né? As coisas vão dar certo. Olhe, meninos e meninas, eles estão na casa de Deus. Mas mesmo assim o exército vai lá e derruba tudo, certo? Então, qual é a grande reflexão que aparece em Os Sertões? Essas duas que eu destaquei aqui para vocês, né? Que há dois Brasis completamente estranhos entre si. Então, existe aquele Brasil que tem acesso a tudo e existe aquele Brasil que não tem acesso a nada, né? Esse Brasil, que é o Brasil do sertão, é aquele Brasil que em que a gente precisa pensar, né? E que a gente precisa analisar, porque nós brasileiros, muitas vezes, preferimos partir do princípio de que ele não existe. Né? É muito mais fácil para nós partir do princípio de que eles não existem. De que esse Brasil não existe, perdão, né? De que esse Brasil deve ser ignorado. A gente prefere o Nordeste das férias e das praias, né? E o que o Euclides da Cunha vai mostrar é justamente isso. Esse não é o Nordeste das férias, mas é o Nordeste que faz parte do nosso país e ele precisa ser repensado. Precisa ser repensado principalmente o que leva o indivíduo a buscar um espaço como esse, não é? Para que ele possa viver, certo? E o que leva muitas vezes o indivíduo a reações como essas que nós vemos historicamente na Guerra de Canudos. Então é isso, meninos, vocês façam os exercícios para a semana que vem e na semana que vem nós vamos corrigir direitinho, tá? Então um beijo aí no coração de todos vocês.